Doutor Gustavo Vitorino, tudo bem, querido? Tudo bem, Lu? Um pouquinho gripado, mas tá tudo bem. Pois é, doutor. Nessa época não tem jeito, né, Lu? Não tem, né? Época de virose mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gestante fica gripada, o nenê fica gripado também? Não fica não, Lu. Não. Na verdade, passam os anticorpos lá pra ele e normalmente fica bem tranquilo. Ele nasce com a gripe? Não, de jeito nenhum. Tá errado isso. Não nasce não. Bom, vamos lá. A linha está aberta, 3315-1390. Você pode ligar, fazer sua pergunta, mas eu quero escutar a sua voz. Pode ser assim? Chega de ficar com vergonha aí. Aqui não existe isso aqui não, tá bom? O programa é feito para você, então aproveita a sua consulta de graça. Não vai pagar nada por isso. Isso aí, Lu. Vamos lá. Semana passada a Cida deixou uma pergunta que diz assim: ela tem muito fluxo e até hoje, com 53 anos de idade. Depois que ela parou de menstruar, não, minto. Calma, que a pergunta é toda errada. Vamos lá. Ela teve fluxo até os 53. Certo. Depois que parou de menstruar, tem muita dor no ovário. Mas não fala a idade dela hoje. Lu, não tem muita coisa a ver não, tá? O ovário normalmente depois da menopausa ele começa a diminuir, ele sofre um processo atrófico, então eles começam a diminuir de tamanho porque já não tem mais a produção de hormônio que é feita ali. E em geral até no ultrassom, muita gente fica assustada e fala, nossa, não conseguiu ver o ovário, mas é muito característico mulheres menopausadas no ultrassom não conseguir ver o ovário mesmo, justamente porque ele diminui muito de tamanho, e ele não é para causar uma dor só por conta disso. Claro que se aparecer um cisto, se ela aparecer uma infecção, uma inflamação no ovário, ela pode ter sim dor no ovário, mas não só por conta da menopausa, não existe essa relação. A menopausa e eu tô com dor no ovário, não, aí tem que investigar outras causas. Olha aqui na internet, vamos para a internet, gente? Vamos, coloca aí. A Bárbara Trisotto, ela pergunta assim: já fiz vários exames, mas nenhum sabe dizer por que tenho desconforto na relação e tenho infecção. É verdade que não pode lavar as roupas íntimas com amaciante? Não é que não pode, Lu. Aí depende muito da sensibilidade de cada um. A gente recomenda para as roupas íntimas, como o ambiente vaginal, um ambiente úmido, quente, aquecido, que é propício para o desenvolvimento de bactérias e fungo. E existem bactérias e fungos que normalmente povoam essa região. Então, quando você usa alguns produtos químicos, como amaciante, por exemplo, algum tipo de sabão em pó específico, dependendo da sensibilidade daquela pessoa, isso pode provocar uma reação e isso facilitar o surgimento de infecções. O que não se recomenda é que você lave no banheiro a roupa íntima, a calcinha. É muito comum hoje, a mulher às vezes vai tomar banho na correria e leva a calcinha para lavar. Você até pode fazer isso, mas depois disso, de passar uma primeira água ali, você tem que levar para o tanque, lavar com sabão neutro, de preferência secar no sol, sendo calcinha de algodão, até passar ferro, Lu, para manter bem higienizada a calcinha. Mas não quer dizer que não pode lavar com amaciante. Quem não tem problema, quem não está tendo nenhum tipo de situação como essa, pode sim lavar no amaciante, seca lá no sol tranquilo, depois passa ferro, não tem problema nenhum. Certo. A Clerineia de Almeida aqui no Facebook, ela pergunta assim, olha: é verdade que quem faz cirurgia retirando um ovário e tendo endometriose é difícil perder peso? Não, também não tem nada a ver essa associação, Lu. Os ovários eles produzem os hormônios, claro, se você tirou, a gente fala que a endometriose teria uma regressão, né, uma solução espontânea pelo corpo quando chega a menopausa, porque daí para a produção de hormônios, para o estímulo do endométrio que está ali fora do local onde ele deveria estar, que é a endometriose, e isso pode ter uma melhora da endometriose. Então, se tirou o ovário por conta disso, é semelhante, você se tira a produção de hormônio que tem, mas não tem uma relação com ganho de peso. É uma relação que o pessoal fala muito, né? Olha, esterilizou a cadelinha, ou a gatinha começa a ganhar peso, né? Ou bois. Não, para nós isso não vai acontecer, tá? Não existe essa relação. Depende do quanto está comendo, depende do que está fazendo de atividade física. Clerineia, então, assim, tem que se regrar para tomar cuidado, né? Tá bom. A Inês tem 49 anos e um filho de 5. Certo. Entrou na menopausa logo que o filho nasceu. E depois disso, ela não tem nenhuma vontade de ter relação. E ela está tomando Suprelex 5mg. Pode ser um remédio? Dificilmente, Lu. Esse remédio, ele é um repositor hormonal. Então tem os hormônios que a gente repõe depois que a pessoa está na menopausa, mas ele, muito pelo contrário, às vezes até estimula um pouco. A menopausa às vezes traz uma certa diminuição de libido, uma diminuição de desejo, e aí quando a gente faz a reposição corretamente, isso pode melhorar. Agora, tem que analisar todo o contexto que aconteceu em volta dessa gravidez dela, tá, Lu? O quanto isso causou de transtorno, de mais estresse, tudo que possa ter acontecido nesse momento, quanto tempo ela amamentou. No período de amamentação é muito comum diminuir desejo pela produção do hormônio responsável
pela produção de leite. Então, assim, tem outras situações em volta que a gente teria que ver. E a própria menopausa pode levar a uma diminuição de desejo. Agora, o remédio especificamente não. Muito pelo contrário, ele pode melhorar. Existem outros que às vezes uma pessoa não se dá bem com um, se dá bem com o outro. Melhor, tá? Aí teria que conversar com o médico que está acompanhando para ver a necessidade de troca. Mas o remédio mesmo sozinho não causaria uma diminuição de vontade, né? Vamos no Face de novo. Ó. A Lúcia Helena diz que já faz uns 6 anos que ela parou de menstruar. Certo. E ela vai fazer 50 anos, é normal? Então ela parou de menstruar com 54. 44. É normal? A idade média de menopausa da mulher é 48, 49 anos, 47, é nessa faixa. Só que a gente considera que pode ser normal a parada da menstruação a partir dos 40. Então tem mulher que com 41, 42, 44, como é o caso dela, pode menopausar. E tem mulheres que demoram um pouquinho mais, chegam até os 52, 53 menstruando. Mas até aí não tem anormalidade nenhuma, tá dentro de uma média, antecipou um pouquinho da média geral. A Maria de Lourdes ligou e ela disse que ela tem 40 anos, super jovem. É jovem, Já estou falando que ela é jovem por conta da pergunta dela. E ela pergunta se tem algum remédio para apetite sexual. Tem algumas situações que a gente pode usá-lo. Depende tudo da causa, tá? Sempre quando a gente vai falar de diminuição de desejo, disfunção sexual, por conta disso, você tem que analisar todo um contexto. É multifatorial, são várias causas que interferem. Pode estar existindo a causa hormonal, embora não seja tão comum como muita gente acha que é. Mas aí tem fator emocional, fator de estresse no trabalho, fator do relacionamento. Você tem uma série de coisas que estão no contexto de diminuição de desejo que algumas delas a gente pode corrigir com algumas medicações, mas não são todas, tem que ver todo o contexto. Algumas mulheres vão ter uma resposta boa com medicação, outras, se o motivo principal não é esse, não vão ter, então tem que fazer essa análise por causa dela. Aqui no Face de novo, ó, a Regiane Aparecida, ela diz que ela tem uma mãe que tem pedra no canal da urina. E sempre sente dores, ardumes. Nossa, dói demais, né? A gente sabe disso. Quais providências ela tem que tomar? Existe cirurgia para isso? Existe. Os cálculos, as litíases renais ou urinárias, como quer que seja, dependendo da posição que está, dependendo do tamanho, precisam ser operadas. Existe hoje aquelas que não precisam ser operadas, que tem a máquina que quebra a pedra, né? Mais popularmente conhecida assim, que são as pedras que estão ali no rim mesmo. Dependendo do tamanho e da localização, elas podem obstruir o rim e até levar a perder o rim, então elas precisam ser retiradas dali. Algumas, dependendo do tamanho, podem ser quebradas nessa máquina, outras precisam de cirurgia, até abrir o rim mesmo para tirar essa pedra de lá. Aí existem cirurgias a laser, existem outras cirurgias que, se a pedra estiver no canal mesmo, que vem do rim para a bexiga, que é o ureter, ou da bexiga para fora, você pode passar um aparelho, que é o cistoscópio, e ir até onde está a pedra e retirá-la, ou quebrá-la, ou usar laser. É tudo feito sob anestesia, né, Lu? A pedra, ela dói bastante, normalmente, quando ela está no canal. Ou do rim para a bexiga, que é o ureter, ou da bexiga para fora, que é a uretra. Aí, normalmente, ela dói. É o local que, normalmente, ela mais dói. E onde pode causar mais problema, dependendo do tamanho, se ela obstruir. Pode acontecer uma obstrução, por exemplo, a nível do ureter, e fazer o rim começar a inchar e perder o rim por causa disso. Nossa. Então, assim, as pedras muito pequenas, elas normalmente têm uma passagem mais fácil pelo canal. Então, você tem uma pedra de 0,4 centímetros, normalmente você toma bastante líquido, então, às vezes, a maioria das vezes não precisa operar, não precisa fazer nenhum procedimento específico, mas tentar estimular para que ela saia. Depende todo do acompanhamento que vai precisar, da localização, como é que vai estar. Doutora Alessandra, ela ligou e ela perguntou assim: relação com camisinha é 100% segura? Para quê? Então, aí Como que assim? depende. Para quê? Olha, para evitar gravidez, para evitar doença. Entendi. Se for para evitar doença, é 100% segura? Não. Não também? Não é. Infelizmente, não existe nada que seja 100% seguro, nem para uma coisa nem para outra. Entendi. Então, para efeito anticoncepcional, é seguro? É muito seguro. É perfeito? Não existe um método contraceptivo perfeito. Então, a taxa de falha de uso de preservativo para quem usa corretamente, que é colocar desde o começo da relação, não deixar extravasar o sêmen quando está, se for com a camisinha do homem e da mulher também, depois que tiver ejaculação, tirar corretamente, para que não haja o contato do sêmen com a vagina. E não é o que muita gente às vezes fala, não, começa a ter relação, aí lá no meio para e põe a camisinha. Isso não é usar corretamente. Então, assim, quando você usa corretamente, a segurança gira em torno de 96% a 99%. Então, vamos dizer assim, falha em 1% das vezes quando é a menor falha, que é muito seguro. Tá?
Agora, para evitar doenças, a maioria das doenças, como HIV, que é a AIDS, hepatite, são realmente prevenidas porque é o contato direto com secreção. Infelizmente, uma das doenças mais comuns hoje, que é o tal do HPV, que faz os condilomas, as lesões de colo de útero que pode levar a câncer, não são totalmente prevenidas só pelo uso do preservativo. Porque a transmissão já é por contato direto com lesões, Lu. Então, imagina uma camisinha feminina sendo desenrolada sobre o pênis, na base do pênis, da bolsa escrotal, se houver lesão ali, a camisinha não está envolvendo. E se tiver o contato direto com a região genital da mulher, pode transmitir. Então, assim, não se previne 100% das lesões. Não tem jeito. Nada. Por isso que cada vez mais, e tem o governo fazendo a campanha da vacinação para as meninas de 9 a 12 anos agora para HPV. Os meninos também deveriam tomar. Então, tudo, assim, você tem que fazer o máximo possível de todos os lados, de tecnologia que a gente tem hoje para tentar evitar. Mas só a camisinha isoladamente, infelizmente, não consegue prevenir 100%. Alessandra, olha, semana que vem o doutor responde o restante da sua pergunta, que é como saber se a mulher está no período fértil. E tem outras dúvidas aqui também no Facebook, que daí semana que vem o doutor volta e responde, tá bom?